E aí, galera, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Catequília, com mais um episódio do Não Fique na Dúvida. Bom, hoje nós temos 4 perguntas bastante interessantes e você pode querer saber a resposta delas. Então, a primeira pergunta foi enviada no nosso canal no YouTube pelo nosso player. E a pergunta é a seguinte: como faço para entrar no seminário? Bom, se você tem a dúvida de como fazer para entrar no seminário, aqui na nossa diocese, segue-se uma espécie de pré-requisitos para entrar no seminário. Você tem que procurar o pároco, né, o padre de sua paróquia, e pedir para que ele encaminhe para fazer encontros vocacionais, para realmente discernir se essa é a sua vocação ou não. Porque o problema é que a gente às vezes tem uma vontade, mas não é a nossa vocação. Então a gente não vai ser feliz em algo que não é a nossa vocação. Então procurar o pároco, pedir para que ele envie você aos encontros vocacionais. Depois de um período nos encontros vocacionais, 1 ou 2 anos de encontros vocacionais, se realmente confirmar que a sua vocação é sacerdócio, aí o próprio pessoal dos encontros vocacionais vai encaminhar você para entrar no seminário. Então, primeiro passo, procurar o pároco, manifestar esse seu desejo de discernir uma vocação, e daí ele vai enviar para os encontros vocacionais. É o primeiro passo para poder entrar ou não em um seminário. Bom, a nossa segunda pergunta de hoje foi enviada anonimamente, e a pergunta é a seguinte: um pecado esquecido na confissão e lembrado depois, está perdoado? A resposta é sim, ele está perdoado. Se realmente você esqueceu esse pecado grave confessá-lo, ele está perdoado. Mas se você se lembrou depois do pecado, você tem o dever de consciência de confessá-lo em uma próxima confissão. E essa confissão que seja mais breve possível. Bom, a nossa próxima pergunta, ainda falando de pecado, foi enviada pela Maria Luana. E a pergunta é a seguinte: qual a diferença entre pecado mortal e pecado venial? Bom, vamos entender. Os pecados veniais são pecados leves. E são perdoados pela via sacramental. O que quer dizer um pecado venial? Ele é perdoado na missa através daquele ato penitencial que a gente canta, ou a gente reza. Né? É um pecado que ele não precisa de que você vá diretamente ao padre para confessá-lo. Você somente por estar arrependido desse pecado, por ele ser leve, e pedir perdão a Deus por um ato de contrição, ou até o ato penitencial da própria missa, vai perdoar esse pecado. Mas o que a gente tem que entender? O que é realmente um pecado leve? Qual a diferença de um pecado leve para um pecado grave? Bom, os pecados leves, os pecados veniais, são pequenas faltas morais. Exemplo, omitir algum fato, contar uma mentira, negligenciar contra a obrigação, como cristão, no âmbito de deveres de impostos, pela lei canônica, dizer alguma mentira sem maior importância, etc. São pecados corriqueiros, pecados do dia a dia. Certo? Esses pecados não vão impedir você de comungar. Certo? Você não vai impedir de comungar, mas precisa sim de um arrependimento e de pedir perdão a Deus por esses pecados através de uma das formas prescritas pela igreja, ou um ato de contrição, ou o ato penitencial da própria Santa Missa. Dizer que a gente não deve dar importância aos pecados veniais ou aos pecados leves é mentira. Porque pecado é assim, né? De grão em grão, a galinha enche o papo. Se você vai acumulando pecados veniais, eles vão incentivar a gente a acabar caindo na prática de um pecado grave. E aí sim, pecado grave é matéria de confissão sacramental. Então tem que ter um cuidado muito grande também com os pecados veniais. E o que é um pecado mortal? Bom, o pecado mortal é aquela falta moral que sempre elimina a graça divina da nossa alma, rompendo a amizade do homem com Deus. Ou seja, qualquer pecado grave é aquele pecado que vai eliminar de nós essa amizade, essa proximidade que a gente tem com Deus. Exemplo, qualquer um pecado que desobedeça aos 10 mandamentos é um pecado grave. Qualquer um dos pecados que desobedeça a um dos 5 mandamentos da igreja é um pecado grave. Qualquer um dos 7 pecados capitais é um pecado grave. E outra coisa, a gente não pode levar essa lista de mandamentos, tanto da igreja quanto dos mandamentos da lei de Deus, e essa lista de pecados capitais apenas com o que está escrito ali. Certo? Dali, outros pecados são gerados com a mesma gravidade. Então a gente tem que ter uma boa compreensão do que são os mandamentos da lei de Deus, do que são os mandamentos da igreja, do que falam os 7 pecados capitais antes de qualquer coisa. Fora, dentro desse grupo dos pecados mortais, nós vamos ter os pecados contra o Espírito Santo, que são pecados terríveis, e também vamos ter os 4 pecados que clamam aos céus por justiça. Né? Então, é uma lista de pecados gravíssimos, que se diferem muito dos pecados veniais.
Pecado leve é uma coisa mais corriqueira, uma coisa que, lógico, é um pecado, é uma falta, mas é uma falta que não vai nos tirar da unidade com Deus, por conta disso. O pecado mortal, ele vai fazer isso, ele vai nos separar de Deus, ele vai nos afastar. Se você cometeu um pecado grave, você naquele momento, você virou as costas a Deus e seguiu um outro rumo. Então, a gente tem que ter um cuidado. Os 10 mandamentos, todos nós conhecemos, e os 5 mandamentos da igreja devem ser conhecidos de todos nós católicos, né? E os outros tipos de pecados merecem ser um pouco mais aprofundados. Não vou me limitar a falar desses pecados hoje, mas só esclarecer novamente: pecado venial, pecado leve, é aquele pecado corriqueiro, um homicídio, uma omissão, uma coisa simples, né, que é pecado, mas não nos afasta da unidade de Deus, e pecado mortal, todo aquele pecado que nos afasta da graça divina, né, nos afasta dessa unidade com Deus. Qualquer pecado que desobedecer os 10 mandamentos, os 5 mandamentos da igreja, os 7 pecados que incorram em 7 pecados capitais, ou em algum pecado que clame aos céus. Depois, mais à frente, a gente faz um especial sobre pecados e vocês vão entender isso. Bom, a quarta pergunta de hoje foi enviada pelo Mr. Oviwaka. É assim que está lá o perfil no YouTube. E a pergunta é a seguinte: por que existem duas Bíblias? Dois tipos de Bíblia, a Bíblia protestante e a católica. E qual a diferença entre elas? Bom, o porquê de existir é porque na época da Reforma Protestante, os protestantes, por Lutero e Calvino, retiraram os 7 livros da Sagrada Escritura, né? E a diferença é justamente essa. O Novo Testamento está igual, tanto na Bíblia católica quanto na protestante, 27 livros do Novo Testamento. A diferença está no Antigo Testamento, porque a Bíblia católica permaneceu com 46 livros, desde o século IV até hoje. No século XV e XVI, os protestantes tiraram 7 livros do Antigo Testamento. Os livros que não estão presentes na Bíblia protestante são Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, 1º e 2º Macabeus. Além disso, faltam alguns fragmentos dos livros de Esther e do livro de Daniel. Também só. Um desfalque muito grande da Bíblia protestante. Agora, por quê que eles tiraram 7 livros? Bom, em primeiro lugar, eles seguiram um cânon judaico, ou seja, a coleção de livros que os judeus seguiam, né, como livros sagrados, que são esses 39. Mas, por que a Igreja Católica seguiu com 7 livros a mais? O cânon do Antigo Testamento aceito pela Igreja Católica é o cânon, ou seja, a lista de livros do Antigo Testamento que era aceita pelos apóstolos, a chamada Septuaginta, né? Ou os 70, assim dizer. Estavam contidos na coleção dos apóstolos, usavam nos primeiros séculos da Igreja. Tanto é que no século IV, no concílio, num dos concílios da Igreja, foi compilada a Sagrada Escritura, organizada com esses 70 em 3 livros, 46 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo. Somente na Reforma Protestante, 1500 anos depois, né, da paixão, morte e ressurreição da Senhora Jesus Cristo, ou seja, 1100 anos depois de estar organizada a Sagrada Escritura, que Lutero e Calvino vão e arrancam 7 livros da Sagrada Escritura. Ou seja, ou eu acredito que a lista dos judeus é a verdadeira, ou eu acredito que a lista dos apóstolos é a verdadeira. A igreja, ela é apostólica. Então, o que conta pra gente é a opinião dos apóstolos, e não dos judeus. Os judeus não souberam nem reconhecer quando o próprio Messias os visitou. Por que eu vou dar crédito à lista de livros que eles disseram que era sagrado e não vou dar crédito àquela lista de livros que eram considerados sagrados pelos próprios apóstolos? Então, é uma questão de bom senso, né? A Bíblia Católica permanece fiel ao ensinamento apostólico, vem da lista que os próprios apóstolos seguiam. A Bíblia Protestante, no seu Antigo Testamento, segue apenas os interesses dos próprios protestantes. Tiraram textos que falam da verdade da oração pelos mortos, da verdade da intercessão dos santos, tudo que convém a eles. Fora também algumas mudanças no sentido de algumas palavras no Novo Testamento, coisas que a gente fala no próximo episódio. A diferença é essa: 73 livros na Bíblia Católica, 66 na Bíblia Protestante. Novo Testamento igual, 27 livros em cada uma. Na Bíblia Católica, no Novo Testamento, 46 livros. Na Bíblia Protestante, apenas 39. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero ter respondido todas as perguntas. Mas se você ainda ficou com alguma dúvida, manda pra gente. Qualquer pergunta a gente vai estar respondendo. Vai ser um novo vídeo domingo que vem. E espero que tenha muitas perguntas interessantes
oportunidade de responder. Gostou do vídeo? Dê seu like, seu joinha, manda seu comentário, manda sua pergunta pra gente e toque esse sinozinho que tem aí em cima para poder a gente você receber as notificações do nosso canal. Né? Fiquemos todos com Deus e que desça sobre nós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho